Olá, todos bem? Pessoal, hoje passando para falar rapidamente sobre um assunto que está em voga, né? Que é a possibilidade de apreensão da Carteira Nacional de Habilitação por medida judicial em um processo em que se cobra ou se executa, né, uma dívida, uma obrigação de pagar, né, uma dívida em dinheiro, ok? Para a gente contextualizar essa questão, recentemente, salvo engano, no início do mês de fevereiro desse ano, o Supremo Tribunal Federal, o STF, né, por meio de uma decisão numa ADIM, né, uma ação direta de inconstitucionalidade, ele julgou constitucionais as medidas coercitivas atípicas que um juiz pode aplicar, né, para a efetivação da tutela jurisdicional, quer dizer, para que torne efetiva a decisão do próprio juiz, né? E ele julgou constitucional o artigo 139, inciso 4 do Código de Processo Civil, que traz a possibilidade do juiz adotar essas medidas coercitivas atípicas, né? O que são medidas coercitivas atípicas e típicas, né? As medidas coercitivas típicas são aquelas que estão lá na lei, né, previstas no Código de Processo Civil, basicamente, dentro da matéria que nós estamos tratando, que autorizam o juiz, por exemplo, né, determinar a aplicação de multa ao devedor que não cumpre a ordem judicial de pagamento da dívida, por exemplo, o uso de força policial quando alguém se recusa a entregar alguma coisa ou desocupar alguma coisa, né? E as medidas atípicas, coercitivas atípicas, são aquelas que estão lá previstas no artigo 139.4, mas que estão dentro do critério de conveniência e oportunidade do juiz em adotá-las diante de um caso concreto. Exemplo, são medidas atípicas coercitivas, a suspensão do direito de dirigir do devedor, a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação, a apreensão do passaporte, a proibição de licitar, de participar de concursos públicos, né? E foi isso que o Supremo Tribunal Federal disse que são constitucionais, né? Essas medidas coercitivas atípicas, elas não são novidade, né, no nosso ordenamento jurídico, né? O próprio Código de Processo Civil anterior a esse que trouxe essas alterações, ele já previa a adoção dessas medidas coercitivas atípicas, mas só para as obrigações de fazer, não fazer. A novidade é que o Código de Processo Civil atual, a partir de 2015, com esse dispositivo, né, o 139, inciso 4, possibilitou ao juiz a adoção de várias medidas, como eu disse, dentro da conveniência deles. Só que essas medidas coercitivas atípicas, pela decisão do Supremo, pela decisão do STF recente agora, só são cabíveis, válidas, portanto, se atendido a alguns critérios. O primeiro deles é o seguinte: uma vez exaurida todas as medidas que estão à disposição do juiz para a cobrança ou execução daquela dívida, ou seja, o juiz pesquisou no patrimônio do devedor bens ativos e não encontrou nenhuma possibilidade de renda que poderia ter sido caucionada, né, ou bloqueada para cumprimento dessa obrigação de pagar, né? E exauriu-se todas essas medidas possíveis que estão à disposição do juízo nessa cobrança, né? E não conseguiu cumprir, né? Assim, tornar efetiva a ordem que ele deu para o devedor de pagar ao credor, tá? Esse é o primeiro requisito. O segundo requisito que o STF diz, que é imprescindível observar, é que essas medidas coercitivas atípicas não estejam em confronto com os princípios e garantias fundamentais, ou seja, não afetam a dignidade da pessoa humana, o livre direito de acesso ao trabalho, etc. Que essas medidas ainda, né, 3, sejam proporcionais e razoáveis,
o que é proporcional e razoável para isso que a gente está tratando hoje, né? No caso de suspensão da CNH ou apreensão da CNH, né? É que a medida, o benefício que essa medida trará, ele seja muito superior, né, aos efeitos negativos que ela trará para o devedor, né? E da mesma forma que razoável, que não impinja, né, assim, não imponha ao devedor um sacrifício muito maior, né, do que aquele que a gente almeja, que é basicamente auferir a quantia que o devedor se nega ou não tem condições de arcar no processo, né, no pedido lá, execução ou a cobrança. E por último, que seja dado ao devedor, né, o direito de se manifestar previamente, né, a esse pedido de suspensão do seu direito de dirigir ou de apreensão da sua CNH, que a gente chama de contraditório e ampla defesa. Atendidos esses requisitos, é possível a adoção dessas medidas coercitivas atípicas, no caso que a gente está dizendo aqui, seriam basicamente que atingiriam o exercício do direito de dirigir, né, pela apreensão da CNH ou a suspensão do direito de dirigir, né, via sistema, né? Então, assim, vamos trazer para um caso prático, né? Vamos imaginar um trabalhador profissional, né, um motorista profissional que necessita da sua CNH, né, do seu direito de dirigir, para a sua própria mantença, né, para o seu trabalho, né? Eventual suspensão desse direito de dirigir, ainda que temporário, né, vai causar um prejuízo absurdo para a própria mantença, para a dignidade dessa pessoa, para o acesso ao direito do trabalho. Portanto, ela não vai ser proporcional e nem razoável. E essa medida, se adotada, dificilmente isso vai ocorrer, né? Nesse caso que eu estou dizendo aqui, ela pode ser contrastada, ou seja, ela pode ser impugnada por um remédio judicial que a gente chama de habeas corpus, né? Que é quando você tenta, né, pede ao judiciário que afaste aquela decisão, que é ilegal, que ela atinge diretamente a sua liberdade de locomoção. Então, portanto, pessoal, não é uma questão nova, os tribunais já vêm adotando essas medidas que atingem o exercício do direito de dirigir, né, no país, seja a justiça comum, né, ou os próprios tribunais do trabalho, mas dentro desse contexto agora que o STF nos traz, né, o encerramento de todos os meios judiciais cabíveis para se cobrar ou executar essa dívida, que ela não contraste com nenhum direito ou garantia fundamental do ser humano, que ela seja proporcional e razoável e que atente também para o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ok? Era esse recado que eu gostaria de passar para vocês hoje. Estamos aqui à disposição no Movitran para a gente tratar de outros assuntos relevantes iguais a esse. Ok?